Preciosos irmãos e irmãs, a todos, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, que essa graça infinita, santíssima graça de Deus esteja com todos e todos possam estar fortalecidos na presença de Deus neste momento, porque na realidade o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso refúgio, Ele que é a nossa fortaleza. Eu gostaria neste momento de convidar todos vocês para nós fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele proteção, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele aquilo que sempre nós pedimos, para Ele estar conosco, para Ele ficar conosco todos os momentos, porque Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso tudo. Então vamos orar juntos. Nosso graciosíssimo Deus, nosso bondosíssimo Pai Celestial, Senhor, humildemente, Senhor, neste momento, nós nos aproximamos da santíssima presença do Senhor nosso Deus. Humildemente, Senhor, nos lançamos sob os santíssimos pés do Senhor nosso Deus. Senhor, porque nós somos muitíssimos necessitados do Senhor. Senhor, e neste momento, Senhor, Pai, que esse pão vivo que desceu do céu, Senhor, que ele seja, Senhor, distribuído aos teus filhos, Senhor. Nós não temos, Senhor, nenhuma condição, não somos dignos, Senhor, de tomar este livro tão santíssimo em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, mas pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo abra, Senhor, esse livro para nós, Senhor, e que esta palavra, Senhor, que é uma palavra infalível, são puríssimas e santíssimas verdades do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, que o Espírito Santo venha, Senhor, alimentar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, ajuda nós nesta hora, Senhor, de tão grande responsabilidade, Senhor. Senhor, que não seja, Senhor, o homem em ação, mas que seja o Espírito de Deus em ação. Senhor, falando, Senhor, aos ouvidos daqueles, meu Deus, que vão ouvir, Senhor, que estão ouvindo, meu Deus, porque verdadeiramente, Senhor, é como está escrito na tua palavra: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, e nós cremos que o Senhor está falando conosco, Senhor, neste tempo final. Senhor, e nós queremos te agradecer, Senhor, por esse preciosíssimo privilégio de sermos escolhidos do Senhor, de sermos filhos e filhas do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, Senhor, que são muitos, e atenta, Senhor, para as nossas humildes e simples súplicas, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o santíssimo e incomparável nome do Senhor nosso Deus. Gostaria de lermos a Escritura nesse instante, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. Quero ler aqui, começando no versículo 4. Eu quero
falar um pouco sobre um tema, a última chamada. Vamos ler as Escrituras, 1 Pedro capítulo 2, do verso 4, nós vamos ler até o verso 10. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Essa é Cristo. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Louvado seja Deus. Ainda eu gostaria de ler aqui em Hebreus, no capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 13, no verso 13 também, algo importantíssimo para todos nós. Hebreus 13, verso 13, que está escrito assim: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós temos um grande privilégio que o Senhor nos deu, de podermos entrar nesse lugar santíssimo, esse lugar tão puro, o qual antigamente ninguém podia entrar. Mas hoje o Senhor nosso Deus nos deu esse privilégio de podermos entrar véu adentro e de ter um encontro face a face com o Senhor nosso Deus. Podermos falar com Ele: Senhor, nesta hora tão tardia, esta hora, Senhor, de tantas dificuldades, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor está, Senhor, tomando cada filho do Senhor pela mão e guardando-os. E eu creio que eles estão em um lugar seguro. E esse lugar
é o Senhor Jesus Cristo. Pai, continua falando conosco. Fica conosco, Senhor. Como os discípulos ali no caminho de Emaús, eles pediram ao Senhor: fica conosco, porque já se faz tarde. E nós também pedimos, Senhor, não nos deixe nem um só instante, mas esteja conosco todos os momentos. Fica conosco todos os instantes. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu sinto a minha alma compungida ao saber que o Senhor Deus, Ele é tão bondoso conosco, Ele é tão misericordioso conosco, que Ele nunca nos deixou desamparado. O Senhor nunca deixou o homem. Às vezes é o homem que toma a decisão errada, às vezes é o homem que deixa Deus, mas Deus nunca deixou o homem. Desde que o homem ele caiu em transgressão, e o Senhor Deus, vendo a situação dele, o Senhor veio ao seu encontro. E o Senhor veio buscar ele. O profeta de Deus, que Deus enviou para esse tempo final, esta era, ele disse uma grande verdade: o homem nunca busca a Deus, é sempre Deus buscando o homem. E nós vemos que vai chegando um momento em que Deus vai sempre cruzando o caminho do homem, como o profeta de Deus disse, que às vezes Deus cruza o caminho do homem uma vez, duas vezes, três vezes, e Deus vai sempre cruzando o caminho do homem, mas às vezes o homem, ele não dá crédito, ele não dá atenção, ele não dá ouvidos para Deus, e às vezes chega um momento em que Deus às vezes cruza o caminho do homem pela última vez, e ele nunca mais tem uma oportunidade, nunca mais terá uma chance. Então, o Senhor, quando chama, todos devem inclinar os seus ouvidos, abaixar sua cabeça, inclinar os seus ouvidos e dar atenção à voz de Deus, escutar a sua voz, como o profeta disse, escutando a sua voz, e caminhar na sua presença, andar no caminho que Ele proveu para nós caminhar. E esse caminho é um caminho que nós sabemos pela revelação de Deus, pela sua infinita, infalível graça. Ele nos mostrou esse caminho e Ele tem falado conosco que não há outro caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, é o único caminho. Então, falando sobre esse assunto, esse tema, a última chamada, o Senhor Jesus Cristo, eu creio que Ele, falando através do seu profeta, nós ouvimos várias vezes o Espírito Santo falando, e hoje nós temos ouvido, estamos ouvindo pela graça de Deus, que nós estamos vivendo às margens da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo, porque os reinos do mundo, todos os reinos da terra, tudo isto não prevalecerá,
mas o único reino que prevalecerá é o de Deus. Todos os reinos humanos, todos os reinos do mundo, eles se desfarão. Esta é uma grande verdade que Deus tem falado conosco. Mas o reino do Senhor nosso Deus, ele subsistirá eternamente. Ele permanece eternamente. Por isso que nós estamos em uma posição que nós devemos nos regozijarmos na presença do Senhor nosso Deus. Que nós estamos numa posição muito mais elevada de que às vezes o homem possa imaginar, porque nós estamos em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão seguros, eles não precisam ter medo, porque o Senhor sempre está ali. Ele disse: não temais, eu estou convosco. E Ele disse que nós podemos ficar tranquilos e descansar nele. Então, aqui no livro de Mateus capítulo 11 e no verso 27 está escrito assim, eu quero ler no 25, que eu quero aproveitar, ter mais gozo com essa escritura aqui, que na realidade o Senhor Jesus Cristo falando, Ele disse: naquele tempo, Mateus 11, 25, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu me alegro muito com estas palavras, porque se nós estamos de pé hoje, é porque Ele nos sustenta. É porque Ele tem nos sustentado. A sua infinita e infalível graça tem nos mantido. E isso me comove por saber que eu não vim por mim mesmo, nem você veio por você mesmo, mas o Pai que está nos céus te trouxe. Ele te revelou. E o Senhor Jesus, Ele continua dizendo: vinde a mim. Ele continua falando hoje: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Muitas pessoas têm ouvido esse convite, essa chamada de vinde. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o único lugar, o único meio do homem ter descanso é em Jesus Cristo. Não adianta o homem tentar ter descanso de outra forma, porque enquanto estiver aqui nesse mundo, amaldiçoado pelo pecado, aqui ninguém tem descanso, mas só vamos ter descanso quando o Senhor nos levar para Ele. Aí nós vamos ter descanso. Então essa chamada está sendo feita, e todos devem aproveitar essa oportunidade que Deus está dando, porque esta é a última oportunidade. Não existe nenhuma outra, não vai haver outra oportunidade. Eu estava meditando, o profeta de Deus, ele, inspirado pelo Espírito de Deus,
ele trouxe uma mensagem falando acerca do presente embrulhado de Deus. Que grandiosíssimo presente! E ele, falando acerca desse grandioso presente, ele disse: o maior dom, porque presente é uma dádiva. A maior dádiva que Deus já deu para a humanidade se chama Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. E eu aqui nesta mensagem, para quem iremos nós? Para quem? É uma boa pergunta. Para quem iremos nós? No parágrafo 21, o Espírito Santo falando através do profeta de Deus, ele disse: vocês sabem, o homem não tem mudado muito, ele continua perambulando pelo mundo em busca de prazer, agitado, nunca satisfeito, nunca chegando a conclusões certas, nunca encontrando descanso, nunca. Ele está quase na mesma condição que estava quando ele deixou Deus no jardim do Éden e saiu para se virar sozinho. E ele continua nisso desde então. E ele acha que este é um caminho difícil de percorrer. E parece que ele não se preocupa muito. Muitos deles, onde esta vida vai acabar. E se pudéssemos fazer um inventário e fazer a pergunta: por que estamos aqui? E onde será? Por que estamos aqui? Como é que chegamos a esta terra? E o que nos trouxe aqui? E onde será o nosso destino eterno? É uma pergunta, umas interrogações que às vezes chega ao ouvido das pessoas, e as pessoas deveriam se moverem, eles deveriam ter uma certa curiosidade por essa verdade aqui, saber, às vezes perguntar para si mesmo, parar um pouco, fazer uma reflexão, pensar como está aqui, por que estamos aqui, como é que chegamos a esta terra, e o que nos trouxe aqui, e onde será o nosso destino eterno. Eu estava comentando há alguns dias, estava falando, alguns instantes atrás, eu comentava, falando acerca deste livro, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela tem resposta para todas as questões. Eu disse, é o maior livro de toda a história. Nunca existiu um livro maior do que esse. Às vezes assim, num sentido de qualidade, num sentido de poder, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita aqui dentro. E ela tem resposta para todas as questões. Às vezes o homem que às vezes não consegue encontrá-la, mas se ele pedir a Deus, para Deus revelar para ele, Deus mostra para ele aqui dentro da palavra. Então, conforme nós lemos aqui nesta mensagem aqui, eu acabei de citar agora mesmo, sobre esse tema, esse assunto, o homem, ele continua perambulando pelo mundo
ele continua buscando prazer, continua agitado, nunca satisfeito, nunca chegando a conclusões certas, nunca encontrando descanso. Mas o dia que ele encontra com Jesus Cristo, ele tem descanso. O dia que ele encontra com o Senhor Jesus Cristo, o profeta mesmo disse, o homem, depois que ele encontra com Deus, que Deus vem até ele nunca mais é o mesmo. E por que não é o mesmo? Porque Deus o muda. Não é eu que me mudo, não é você que muda, mas é Deus em você que te muda. Como está escrito aqui, ó. Aquele homem velho morreu, agora é uma nova criatura em Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa expressão do profeta quando ele fala acerca da vida escondida em Cristo. Eu fico às vezes pensando nessas escrituras, como aqui eu vou ler aqui agora, Apocalipse capítulo 3, louvado seja Deus, Apocalipse capítulo 3 e no versículo 20, está escrito aqui assim, ó. Está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Quem está batendo na porta é quem está lá de fora. Quem está batendo na porta está querendo entrar para dentro. Isso aqui não foi o homem que falou, não, foi Jesus Cristo que falou. Ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está do lado de fora. E quem colocou ele do lado de fora? Aí vem o Espírito Santo e disse, as denominações, o sistema religioso, eles, com as suas próprias ideias, agindo das suas próprias maneiras e não agindo da maneira de Deus. Porque o homem, quando ele começa a fazer as coisas por conta própria, ele fecha a porta para Deus, ele vira as costas. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele, como é um Deus infinitamente misericordioso, piedoso, compassivo, ele está batendo na porta. E olha o que ele disse aqui, ó, se alguém, isso aqui é individual, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha como Deus dá oportunidade. Às vezes o homem vira as costas e sai andando ignorantemente, mas é como o profeta disse, Deus, ele sempre cruza o caminho do homem. Mas tomara que não seja tarde demais para aquele homem. Tomara que ele dê ouvidos ao Senhor, porque está escrito, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração, não endureçais os seus corações. E como nós temos aprendido, ouvido de Deus, porque nós temos ouvido de Deus e aprendido de Deus, Ele é que tem nos ensinado. É claro, como o profeta disse, Deus sempre fala através do homem. Deus fala através de lábios humanos, aqueles a quem Ele preparou, Ele vem e fala através deles. Então, nós temos ouvido dele, que tem muitas vozes soando por esta terra fora, por esse planeta Terra, muitas vozes soando nesse mundo, mas a única que nós devemos dar ouvido é a de Deus, é a do Senhor Jesus Cristo, é a única voz que nós devemos dar crédito, ouvi-la e segui-la,
Porque Ele diz na sua palavra, Ele está falando: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. De maneira nenhuma elas ouvirá estranho, mas elas são do Senhor, elas são de Deus. Então elas ouvem a voz do bom pastor, e o bom pastor é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então isto deveria fazer, como profeta de Deus, ele disse, deveria fazer a igreja saltar de alegria na presença de Deus, deixar essa igreja em chama, porque, irmão, hoje nós sabemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele chama o homem, e o profeta disse que Deus, Ele não traz o homem a julgamento sem antes adverti-lo. Igual tem falado acerca disso, esse povo não é inocente. Quando eles fazem esses documentários, que passam esses documentários, essas cenas como eles passam sobre o Apocalipse, é porque eles sabem alguma coisa. Eles têm ciência de alguma coisa das Escrituras, senão eles não estariam fazendo isso. E o povo assistindo. Então, eles sabem. Então, veja bem, nós sabemos que naquele tempo, lá no antigo tempo, e Deus mandou Noé fazer a arca para abrigar o povo, e o profeta disse que aquela arca era um tipo da arca de hoje, que hoje nós temos uma arca chamada Jesus Cristo. E o apelo do Espírito Santo é esse: corre para a arca, entra para a arca, entra para dentro enquanto é tempo, enquanto é oportunidade, entra para dentro da arca. Às vezes a pessoa fica preocupada, conforme eu li aqui falando a respeito, o homem às vezes acha difícil de andar nesse caminho, percorrer nesse caminho, mas para aqueles que confiam em Deus não é difícil, porque Ele diz que todas as coisas são possíveis para aqueles que crêem nele. Então, está escrito, não existe nenhuma coisa difícil, nenhuma coisa impossível para Deus, não há nenhuma coisa difícil para Deus. E o profeta chega e fala para nós: para vocês também não, para vocês também não tem nada difícil, não. Por quê? Porque você tem um Deus todo suficiente, nós temos um Deus todo poderoso. Então veja, louvado seja Deus. Eu gostaria porque é que eu falei sobre arca, e na verdade a nossa arca, e eu estou falando sobre a última chamada. Deus está chamando o povo para entrar em Jesus Cristo agora, porque Ele é a arca da nossa salvação, Ele é o único lugar de escape, não existe outro lugar para se escapar, não. O homem pode furar para a terra e entrar para debaixo da terra, e lá para os abismos debaixo da terra, ele não está seguro lá não. Ele só está seguro se ele estiver em Cristo. Então veja, nesta mensagem aqui no parágrafo 78, essa mensagem aqui, a arca, a voz do sétimo anjo. Veja, irmão, que não é a voz do homem, não, é a voz do sétimo anjo. Parágrafo 78. Está escrito assim, ó: e hoje os homens têm sido cegados, porque eles estão rejeitando a Deus. E ele disse: misericórdia. Eles estão cegados porque eles estão rejeitando a Deus. E a pior coisa que tem
A pior cegueira que tem é essa. Como o Senhor Jesus disse acerca da era, cega, nua, desgraçado e não sabe. Ele disse aqui, isto somente os leva para o julgamento. Mas Deus, com seu amor e misericórdia, tem assim uma maneira apropriada, que antes que o divino julgamento bata, há um caminho. Há um caminho. Deus faz um caminho de escape para todos aqueles que desejam seguir este caminho. E eu creio que Ele já fez esse caminho. Esse caminho já está pronto. E Ele está chamando agora, nesse tempo final, nestas últimas horas do mundo. Às vezes nós falamos horas, alguém pode até se assustar, mas é que todos precisam compreender que o tempo do homem não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é muito diferente. Muito diferente. Às vezes um homem pode estar com 100 anos de idade e às vezes para Deus ele viveu 10 minutos. É uma colocação aqui, uma força de expressão, porque nós não sabemos. Mas a palavra diz que os caminhos de Deus não é os caminhos do homem. Os pensamentos de Deus é muito além os pensamentos de Deus é muito além dos homens. Então veja, é a misericórdia dele fazendo uma saída de escape, não desejando que alguém pereça, mas que todos possam vir ao arrependimento. E ele está no mundo hoje, mostrando sinais e maravilhas, e levantando pessoas, grandes coisas tomando lugar, mostrando sinais em cima no céu e na terra, sinais de discos voadores através dos ares, onde até mesmo o Pentágono e todos não sabem o que pensar a respeito. Sinais em cima no céu. Aqui veja bem, ele diz: e na terra, curando os enfermos. Quem cura? Jesus Cristo, é Ele que cura. Ressuscitando os mortos, quem pode fazer isso? Só Ele pode fazer. Abrindo os olhos aos cegos, expulsando os demônios, o Evangelho sendo pregado, sinais antes de sua vinda. Não desejando que alguém pereça, senão que todos possam humildemente, ternamente se ajoelharem para arrependimento. Mas aqueles que rejeitam a Cristo têm que caminhar cegamente. Então veja, eu não sei se vocês observaram, mas há poucos dias o presidente da República pedindo para os brasileiros, toda a igreja, fazer um jejum para toda a nação. Oh, que coisa maravilhosa, isso é coisa boa. Mas veja, tudo que nós vamos fazer, nós podemos jejuar sim, podemos orar e pedir a Deus, mas nós devemos entender uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no comando de todas as coisas, e Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nós devemos aprender uma coisa: nós não devemos orar da nossa maneira, mas devemos orar da maneira de Deus. Nós não devemos pedir da nossa maneira, mas devemos pedir de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor nos ensina a orar, falando para nós orar e pedir a Deus. Mas na oração do Pai Nosso Ele disse:
ensinando para nós, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, aquilo que Deus abençoou está abençoado. Que Deus abençoou está abençoado. Mas se tiver alguma coisa que for amaldiçoada, não adianta o homem querer abençoar, porque não consegue. Deus falou com Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, nós sabemos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que o mundo todo jaz no maligno. O mundo todo jaz no maligno. Mas bem-aventurado é aquele qual o Espírito de Deus está falando nesses dias, e ele dá crédito à voz dele, e ele se humilha. Porque verdade é que ele pediu para as igrejas fazer o jejum, para a igreja orar, fazer o jejum em favor da nação. É um bom pedido. É um bom pedido, mas nós devemos nos aproximar do Senhor nosso Deus com revelação. Eu gosto tanto, mas tanto daquela escritura que nos fala acerca daquele homem, quando o Senhor Jesus Cristo desceu da montanha. Aquele homem estava numa situação de desgraça, de miséria, porque ele era um leproso, e a lepra aponta para o pecado, e o mundo está leproso. Mas veja, pega o exemplo daquele homem, quando o Senhor Jesus Cristo desceu da montanha, o Senhor desceu, aquele homem foi aproximando dele humildemente, chegou ali e ajoelhou diante dele e adorou a ele. E ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. É assim que se aproxima de Deus. E o Senhor, que é um Deus misericordioso, muitíssimo misericordioso, piedoso, compassivo, o Senhor olhou para ele e falou assim: eu quero ser limpo. Não precisou mais nada, a lepra saiu dele, ele ficou limpo, ficou curado, totalmente limpo. Então nós temos aqui um exemplo, que um certo rei, uma certa vez, ele se humilhou tanto que ele tirou até as vestes reais e se cobriu de saco, foi para a cinza, se humilhou, e colocou o povo todo que estava, todos os súditos dele, ele colocou todos para orar, para jejuar, para ir para o pó, para se humilhar, colocou os animais para jejuar também, nem dava alimento para os animais, todos jejuavam, e eles clamavam aos céus, pedindo misericórdia a Deus, pedindo perdão. Deus, olhando lá do céu, Deus viu o arrependimento deles, e aquilo aplacou a ira de Deus. Mas quem está disposto a fazer isso hoje? Qual o governo hoje que está disposto a fazer isso com toda a nação? Quem está disposto a deixar o seu conforto, deixar o seu palácio? Mas uma coisa, todos devem ter bastante atenção a esse chamamento final. Esta chamada de última hora, a última chamada. Porque nós podemos provar isto através das Escrituras, através desta mensagem do sétimo anjo, que essa mensagem aqui é a última oportunidade que a humanidade tem. Aí fala assim: essa mensagem, sim, porque esta mensagem aqui veio de Deus, e ela é a revelação da palavra de Deus, é a Bíblia revelada. Então, por isso está escrito aqui, ó, na Bíblia Sagrada aqui da palavra de Deus está escrito, quando o povo ele se achega a Deus, porque Deus é assim, se o povo se achegar a Ele, se humilhar,
ele fala mesmo na sua palavra: chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Humilhai-vos, abandona os seus pecados, arrepende dos seus pecados, converta-se ao Senhor, porque ele é grandioso em perdoar. Conforme eu sempre tenho falado, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ele pertence a misericórdia, a Ele pertence o perdão. Mas conforme eu disse, falando a respeito do grande presente, grandioso presente de Deus para a humanidade, esse presente foi dado para a humanidade, mas até para o homem receber esse presente, ele tem que ser revelado. Se ele não for revelado, ele passa por alto. Porque na realidade, isso não é para todos. Veja o que diz a palavra aqui, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O Senhor Jesus Cristo falando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso aqui é um grande mistério, né? Porque na realidade ali estava o Deus Todo-Poderoso. O que eu estava falando com o irmão, o problema do homem, sabe qual que é o problema do homem, dos seres humanos? Que são muito materialistas. Eles não olham para o espiritual, mas olham só para o material. Por isso é que eles fizeram o que fizeram com o Senhor Jesus Cristo, porque eles viam só o tabernáculo de fora, eles viam só o véu por fora, mas o todo suficiente que estava ali dentro eles não enxergavam. Isso está escrito aqui em Colossenses 2,9, está escrito: porque nele habitou toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade estava nele, em Cristo. E ele disse: ó, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então não depende de mim, não depende de você, mas depende do Senhor Deus, que mostra compaixão, Ele que se compadece, Ele que mostra misericórdia. Por isso não depende daquele que corre, aquele que quer, mas depende de Deus. Tudo depende dele. Por isso que eu sempre falo, irmão, nós homens, nós seres humanos, todos nós somos totalmente dependentes de Deus em tudo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então eu posso afirmar isso aqui, com base nessa escritura sagrada, com base nessa Bíblia. Essa Bíblia que é o livro de Deus, ele não é um livro do homem, é o livro de Deus. Quem escreveu foi Deus. E eu posso afirmar com certeza, com convicção, que todas as nações do mundo, todas as nações da terra, todos, sem Deus, eles são menos do que nada. São menos do que nada. Isso eu falo com certeza. Então, vamos aproveitar. Às vezes eu fico pensando, um tempo desse que nós estamos vivenciando aqui na terra, um momento como este, de tantas controvérsias, de tantos acontecimentos, mas os filhos de Deus estão aí glorificando a Deus, dando graças, agradecendo a Deus, porque eles sabem que todas essas coisas são cumprimento da palavra de Deus, é a palavra de Deus se cumprindo. E nós temos uma segurança, uma promessa infalível dada por Deus. O Senhor Jesus Cristo disse assim: ó, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, se nós for lá para Apocalipse, ali em Apocalipse 12, nós vimos ali a Escritura falando ali, o Espírito Santo falando: ai dos que habitam sobre a terra. Satanás desceu e ele tem grande ira
ele está irado. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele tem pouco tempo, então ele está fazendo tudo que ele pode fazer, tudo que ele tem que fazer, que é permitido ele fazer, é claro, conforme eu sempre digo, porque ele não pode fazer nada também sem permissão de Deus. Então ele está fazendo tudo que está determinado ele fazer. Mas eu posso tranquilizar todos aqueles que são tementes, que estão confiando no Senhor, que estão, como o salmista diz, com seus olhos sempre, continuamente no Senhor Jesus Cristo. Você está seguro, você está protegido, você não tem nada a temer. Mas o que eu quero falar para concluir, irmão, é o seguinte: eu às vezes vejo, nós estamos vivenciando aí uns momentos tão difíceis, mas a Escritura diz que viria mesmo esse tempo. E às vezes as pessoas, ao invés de achegar mais a Deus, ao invés de aproximar mais de Deus, ao invés de agarrar com o Senhor, ficar agarrado com o Senhor Jesus Cristo, muitos estão saindo. Muitos estão tomando decisão errada e saindo da presença de Deus. Irmãos, e quem será envergonhado nisso? Aqueles que estão deixando a Deus, eles que serão envergonhados. Às vezes o homem chega a dizer assim, que Deus não está ouvindo ele, que Deus o abandonou, mas Deus nunca abandona aqueles que temem a Ele, aqueles que confiam nele. É o homem que sai da presença de Deus, é ele que ausenta, é ele que vira as costas, é ele que rejeita, mas Deus nunca abandonou o homem, nunca. E Ele jamais abandonará aqueles que estão olhando para Ele, clamando, pedindo Ele socorro, pedindo Ele misericórdia. Nós estamos num tempo que nós é para estar sempre dessa forma: Senhor, socorre nós. Deus quer que a igreja entre na presença dEle. Isso me fez lembrar, sabe, daqueles dias que aquele povo estava sofrendo lá, sofrendo ali no Egito, sendo escravo. Mas Deus, o nosso Deus, Ele é infalível. O nosso Deus, irmão, nós falhamos, mas Deus nunca falha. Deus já havia falado, fez uma promessa que aquele povo ia descer para lá, aquele povo ia sofrer lá, aquele povo ia ser escravizado lá, mas Deus falou: eu livrarei eles. E eu medito, quando Moisés estava lá no deserto apacentando as ovelhas do sogro dele, com pouco ele viu um fogo lá. Ele viu um fogo e ele, curioso, né? De longe vendo aquele fogo, ele foi tentar aproximar e ele viu, e quando ele chegou mais perto, mais curioso ainda ficou, porque era uma sarça, era uma árvore lá no deserto, uma sarça, e o fogo ardia no meio da sarça e não consumia as folhas, e ele mais curioso ainda ficou e foi se aproximando. De repente ele ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Deus falou para ele: ó, eu vi o sofrimento do meu povo lá no Egito, eu vi os seus exatores, eu vi o tanto que aquele povo está sofrendo. Isso aqui, isso é maravilhoso. E ele falou assim: eu desci para livrá-los. E eu creio, irmãos, que Deus está conosco. Ele desceu para livrar nós. E nós temos, irmãos, as evidências. Nós temos as evidências. Ele está conosco. Conforme já foi dito, o profeta foi, mas o Deus do profeta está presente. Ele está conosco. Então eu quero dizer o seguinte: olha,
não é tempo para ninguém desanimar, não. E eu quero dizer mais: quando a tempestade vem, que a tempestade ela balança a árvore, que ela chacoalha a árvore para um lado e outro, mais essa árvore, se ela se enraiza, mais ela firma. E é uma coisa que eu quero te dizer: você, está escrito aqui na palavra, vós, falando com a igreja, vocês são lavouras de Deus. Vocês são lavouras de Deus. Então não é tempo de desanimar, não. E outra coisa, isso aí é só sinal. Eu disse aqui há poucos dias, isso é só um sinal, isso é só sinal. Coisas muito piores estão vindo por aí. Eu até falei para o irmão, falou, eu não esqueço que o pastor Belmiro, um dia nessa plataforma, ele falou, está vindo coisa aí, que é só aqueles mesmo, aqueles eleitos de Deus, aqueles cristãos de Deus, que vão suportar. Mas eu creio, irmão, que antes que essas coisas tão terríveis que estão para vir, o Senhor vai passar a mão na sua noiva e levar ela embora daqui. Aqueles que estão em Jesus Cristo, eles vão embora. Eles não vão ficar aqui nesse mundo, não. Eles vão ser levados pelo Espírito Santo. Muito breve. Conforme tem um hino aí um hino que é cantado, muito breve vai haver uma notícia que um povo desapareceu. E você sabe quem vai dar essa notícia? É claro, aqueles que ficou aí, aqueles que vão ficar através da mídia, né? O povo apavorado no mundo, porque na realidade não é muitos que vão subir, são poucos que vão, mas alguém vai chegar um momento que Deus vai abrir a cortina para eles verem que um povo sumiu da terra. E aonde eles estão? Muito além das estrelas, muito além dos planetas, muito além das galáxias. Eles estão lá na glória com Deus. Louvado seja Deus. Nosso graciosíssimo Deus, bondosíssimo Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, este nome que é sobre todos os nomes, Senhor, este nome todo suficiente, este nome, Senhor, que é o único que pode salvar. Nenhum outro nome foi dado aos homens, Senhor, no qual pode salvar, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nem nos céus e nem na terra, Senhor, mas o único é o Senhor Jesus Cristo, o qual, Senhor, um dia todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Muito agradecido ao Senhor por esta mensagem, Senhor, estas escrituras que foi lida, estas mensagens que foi lida, Senhor. Senhor, conforme nós cremos, Pai, que esta mensagem é o Teu Espírito Santo preparando os Seus filhos, meu Deus, para que eles possam ser levados da terra, Senhor, ser tomado como foi Enoque. Muito agradecido ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo fale no coração desta pessoa, Senhor, esta pessoa que ouviu esta mensagem, esta pregação, que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que estão, Senhor, quem sabe, Senhor, desviados, aqueles que estão, Senhor, quem sabe, desanimados, que eles possam receber força, que eles possam, Senhor, receber, Senhor, o toque de Deus e serem reavivados, Senhor, ser renovados, Senhor, para que eles possam, meu Deus, se colocar de pé na presença do Senhor nosso Deus. Muito agradecido ao Senhor, Pai, e te pedimos, Senhor, continuamos clamando e pedindo ao Senhor, fica conosco todos os instantes, não nos deixa nenhum momento sequer, mas esteja conosco todos os instantes, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.